O outro ponto que você tocou muito, que toca a vida de todos nós, é a questão dos planos de saúde. No fundo, a mudança demográfica no Brasil, as pessoas vivendo mais e o número de doenças cujo tratamento é muito mais caro, e isso também não está vislumbrado em muitos planos, como evitar a judicialização? Olha, é até uma piada irônica, mas que eu vou fazer. Porque diz o Oscar Wilde, ele dizia, né, que ele era capaz de tudo menos de resistir à tentação, né? Então, a piada é de que o judiciário brasileiro descobriu o tratamento do câncer antes da medicina, porque houve uma série de decisões judiciais que há uns anos atrás vieram a público, que o judiciário estava dando um tratamento que não tinha nenhuma evidência científica, né? Então, no fundo, esse tema precisou 20 anos para o Supremo, no SUS, dizer que a concessão de medicamentos deve ser baseada em evidências. Ainda que, em alguns casos, juízes, ainda em relação ao SUS, descumpram essa orientação. Porque hoje nós temos decisões judiciais que são vinculantes e não vinculantes. Esta é vinculante, então não teria o que discutir, porque o Supremo estabeleceu, tem que ser assim. Nos planos de saúde privados, onde o setor privado atua, não tem decisão, o que eu já acho um absurdo, porque não tem por que tratar o setor privado diferente do público. O privado atende, são 45 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Então, a gente tem que cuidar, porque senão, se esses 45 forem ao SUS, quebra o SUS também. Então, não há e precisamos construir para ter, né? O setor privado também tem que ser baseado em evidências, e com isso eu também não quero dizer que eu não me sensibilizo com a situação de quem precise. Por isso tem que ter o Estado, né? O Estado, se tem o SUS, ele deveria fazer esse papel. No setor privado, a gente tem que agir com a lógica do setor privado. É uma empresa, ela precisa dar lucro, ela tem acionista, alguém investe. E ela investe com base num plano que calcula, com base em cálculo atuarial, o risco. Então, o judiciário não pode aumentar o risco de um risco que não está calculado no prêmio, porque esta é a lógica da coisa. Tem toda uma ciência, né, por trás. E como evitar? Eu, sinceramente, não sei. Porque nós podemos pensar em métodos alternativos, mas aí a interpretação vai ser que você está retirando o acesso da justiça daquele consumidor ao poder judiciário. Então, acho que a gente vai ter que trabalhar no sentido, na verdade, de criar este precedente que tem para o SUS para o setor privado. Acho que o Supremo deveria caminhar nesse sentido. Bom, precisa tomar um certo... Não dê muitas boas ideias, não, Luciano? Porque se a gente começar a criar mais ativismo do judiciário em áreas como essa, nós vamos causar mais dor de cabeça. Mas, Dávila, veja que já são, acho que mais de 500 mil casos de judicialização de plano de saúde. Os casos estão aí. Tá? 500 mil casos? Então, você tem o custo desses casos que o contribuinte está arcando, e depois que alguém vai ter que bancar isso aí, e vai ser o contribuinte, esta litigância, que a pessoa não paga, embora ela tenha plano, às vezes é um plano caro, ela não paga para acessar o poder público. E, de novo, fruto da ditadura, nós criamos, então, aquela coisa pendular. Primeiro não tinha acesso, depois estamos dando acesso, talvez, demais ou sem controle. Então, a pessoa não paga, ela vai litigar, e este tema vai ter que, estes 500 mil casos vão ter que ter ali uma interpretação, que deveria ser vale o contrato, o judiciário não deve criar regras por sobre o texto do contrato e do regulamento, e que a concessão deve ser baseada em evidência. Acho que essa é a minha posição, que é a mais ponderada. Agora, o Brasil, como você disse, na Constituição está que nós somos uma economia de mercado, mas a cabeça do judiciário é uma economia anti-mercado. Portanto, toda decisão, ou a maioria das decisões tomadas, acaba sendo sempre contrária à empresa, porque é visto como um malvadão que suga dinheiro do contribuinte. Então, começa a ter uma ideia muito complicada, como você faz a economia de mercado funcionar se a cabeça do tomador de decisão no judiciário é anti-mercado? Sabe que o Ronald Coase, Nobel de Economia, ele foi dar aula de Direito nos Estados Unidos e concluiu que os juízes americanos tinham uma intuição econômica, apesar de não ter formação econômica.
E aí, estudando os precedentes, ele disse, não, mas isso é economia. Os caras disseram, não, isso é direito, é um precedente. E aí eles criam, então, a análise econômica do direito, que é usar ferramentas da economia para compreender as decisões legislativas e, nos Estados Unidos, sobretudo, do judiciário. Aqui você tem razão, há um paper clássico do Armando Castelar sobre o judiciário brasileiro. Esse paper ainda não... Eu fiz outras pesquisas e a gente concluiu a mesma coisa. O Castelar fez uma pesquisa e dá conta de que 75% dos magistrados preferem fazer justiça social a aplicar o texto da lei ou do contrato. Então, isso... Como é que nós chegamos aí? Tá na formação. Eu tornaria hoje obrigatório estudar economia e estatística para a pessoa saber o que ela está fazendo. Não é só na engenharia, na economia, que a gente deveria estudar essas coisas. Tem um campo do direito que se chama jurimetria, que é a estatística aplicada ao direito. Então, acho que não é só literatura e retórica que é importante para quem está decidindo casos de repercussão desse tipo. Então, a gente precisa... rever a formação e rever o número de faculdade, porque senão você reproduz um modelo mental com ideias ruins. Hoje, as ideias que prevalecem são essas que nós estávamos falando, de um certo alto grau de ativismo, neoconstitucionalismo, um certo panconstitucionalismo. Eu tenho um amigo da USP que chama esse momento que a gente vive de farra principiológica. Você sorteia um princípio e julga um caso. Eu tenho um outro colega da USP que chama da justiça varinha de condão, como se você fosse criar recursos com uma varinha, uma fada mágica que, na verdade, não existe. Sabe que é curioso? Tem alguns campos, para não generalizar, sabe, Dávila, que em temas econômicos, muitas vezes o Supremo dá ganho de causa para a liberdade econômica. Neste campo não é onde eu tenho as maiores críticas ao Supremo. Já a Justiça do Trabalho eu tenho mais críticas. Há um estudo do INSPER que dá conta que o trabalhador ganha todo ou em parte em 90% dos casos. Então isso é um problema, que daí já não é mais justiça, uma justiça comprometida com uma parte. O meu juízo precisa se rever, porque nós não estamos mais em 1940. E na área de consumidor, também na área de consumidor e ambiental, quando tem vara especializada, tem muito ativismo. Em varas de execução criminal, tem muito ativismo, aquela ideia de pena não funciona. Eu brinco que se pena não funciona, solto também não, eu não sei o que vai acontecer. Então, algumas áreas têm mais ativismo e paternalismo do que outras. Em áreas muito graves que aumentam a insegurança jurídica. Você acabou de tocar na questão trabalhista, Sim. No governo Temer, nós aprovamos uma reforma trabalhista que ajudou a derrubar bastante o número de casos na justiça trabalhista. Mas parece que alguns juízes na justiça trabalhista não consideraram o teor da reforma e passam a decidir contrário com o que está na lei. Não, é pior. E isso continua judicializando. Na verdade, neste aspecto, sendo fiel aos fatos, enfim, é pior, porque há uma associação de juízes trabalhistas chamada ANAMATRA, ela que entrou com ação de inconstitucionalidade. Imagina, uma associação de juízes que vai julgar os casos entrou com uma ação de inconstitucionalidade da reforma. Entrou no Supremo. E o Supremo julgou constitucional vários dispositivos, para nossa sorte, do sentido de economia de mercado. Por isso que eu te digo que, do ponto de vista econômico, as decisões do Supremo, até hoje, elas, na sua maioria, são pró-liberdade econômica, mas errou num ponto processual que foi da sucumbência. O Supremo disse que o empregado pagar sucumbência seria inconstitucional. Acho que o Supremo deve estar arrependido, porque o número, na sua maioria, porque o número de ações vinha caindo. Eu vi que caiu para 2,5 milhões, voltou para 5 milhões. Voltou. De novo, para um professor de análise econômica não é nada surpreendente, era isso que iria acontecer. Você tirou o risco da demanda e você tem certas indústrias de litigância que hoje em dia a gente vem reconhecendo como indústria de litigância abusiva, às vezes até predatória.